Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje nós vamos a mais uma aula de matemática. Meu nome é Bartô, professor de matemática, e o nosso tema de hoje é área e volume da esfera. Então, para isso, antes de iniciarmos, pegue o seu caderno, faça as suas anotações e observe as fórmulas que serão trabalhadas hoje, e logo após nós vamos aplicar nossos conhecimentos no Exercitando. Então, vem comigo e acompanhe o nosso material. Então, olha só, como o nosso estudo de hoje é sobre a esfera, né, então nós vamos primeiro conceituar o que é a esfera. A esfera é uma figura simétrica tridimensional que faz parte dos estudos da geometria espacial. A esfera é um sólido geométrico obtido através da rotação do semicírculo em torno de um eixo. É composto por uma superfície fechada, na medida em que todos os pontos estão equidistantes do centro O. Então, como vocês observam aí na imagem, essa esfera ela está girando e vocês percebem que ela tem algumas linhas, tanto na horizontal quanto na vertical. Então, é perceptível a partir daí o conceito da esfera, onde ele fala sobre o sólido geométrico que é obtido através da rotação de semicírculos. Então, vocês percebem na figura os semicírculos aí, né? E ao girar, você percebe como ela funciona em 3 dimensões. Tudo bem? Há alguns exemplos de esfera. Então, nós temos alguns elementos comuns do nosso cotidiano que representa esse conceito de esfera. A primeira dela é o nosso próprio planeta, o planeta Terra e outros corpos celestes. Eles também têm essa representação de esfera. Outro elemento importante do nosso dia a dia é a fruta melancia. Ela também tem a forma ou a representação de uma esfera. Outros elementos comuns do nosso dia a dia são as bolas que nós vemos aí na imagem. E aí vai depender do esporte e o elemento bola, que se utiliza no esporte, ela tem a sua representatividade dentro do conceito da esfera. Tudo bem? Nós temos também alguns componentes da esfera que são importantes para o nosso estudo de hoje. E aí, a primeira delas, nós vamos considerar o O, a origem, e o R, o raio. A esfera é o conjunto de pontos que estão a uma distância igual ou menor que a distância entre o raio e a origem. Conforme vocês verem aí na imagem, nós percebemos que nós temos aí a origem no centro da esfera e temos também o elemento raio, que é a distância da origem, ou seja, do centro da esfera, para a sua borda. E aí nós temos esse elemento chamado raio. Além do raio, nós sabemos que nós temos a definição do diâmetro. O diâmetro, na verdade, ele é a mensuração 2 vezes o raio, ou seja, o diâmetro, pelo conceito, ele é dado entre o ponto da borda da esfera a outra. Então, elas são equidistantes, certo? Além do raio, a esfera possui elementos importantes, que são os polos, o equador, o meridiano e os paralelos, conforme vocês veem aí na imagem, logo abaixo. Nós temos os polos nas extremidades norte e sul da esfera. Temos também o equador, que é no meio da esfera, e nós temos ainda os meridianos e os paralelos. Os meridianos, como vocês percebem na figura, eles são o círculo que está em torno e ele passa pelo polo norte e sul, certo? Circunvizinhando toda a esfera. E os meridianos são os elementos que estão também circunscritos na esfera e ele vai de um polo ao outro.
Outro componente importante da esfera é a superfície esférica, o cunho esférica, o fuso esférico e a calota esférica. E aí nós vamos perceber um a um nas imagens que estão aí sendo apresentadas a vocês ao lado dos conceitos. Então olha só, a superfície esférica ela corresponde ao conjunto de pontos do espaço na qual é distância do centro O e equivale ao raio R. E aí vocês vão perceber na imagem que esse elemento ele vai se dar em toda a esfera, certo? Nós temos ainda o cunho esférico, que é essa imagem do meio, entre as duas esferas superiores aí. Ela corresponde à parte da esfera obtida ao girar um semicírculo em torno de seu eixo. E aí vale só lembrar aqui o conceito de semicírculo e vocês perceberem quando girar isso em torno do seu eixo, tá bom? Um outro elemento é o fuso esférico. Ele corresponde à parte da superfície esférica que se obtém ao girar uma semicircunferência de um ângulo em torno de seu eixo, conforme vocês veem na imagem. E por último, dos componentes da esfera, nós temos a calota esférica, que ela corresponde à parte da esfera, ou seja, a semi-esfera, cortada por um plano. Ou seja, ao intersectar um plano na esfera, conforme vocês verem na imagem de cor verde, vocês terão um plano que ele passa pela esfera. E aí, essa parte de baixo, por exemplo, nós vamos chamar de calota esférica. Isso não impede, por exemplo, você interseccionar em qualquer parte da esfera e obter essa calota esférica. Tudo bem? Agora nós vamos às fórmulas da esfera, que é o estudo de hoje. Primeiro nós vamos trabalhar sobre a área da esfera. Então, conforme vocês verem aí pela fórmula, nós temos a seguinte expressão algébrica para representar a área. Então, a área da esfera é igual a 4 vezes o π vezes o raio ao quadrado. E aí, nós temos a nomenclatura, em outras palavras, logo abaixo, né? Esse AE representa a área da esfera. Nós temos o π, que ele representa 3,14, e aí vocês sabem que esse elemento ele tem um número maior de números dentro dele, certo? Mas nós vamos trabalhar somente com duas casas decimais aqui. E o conceito de raio, certo? Um outro fator importante é o volume da esfera. Então, para calcular a esfera, nós devemos saber sobre a base do raio, que assume ele é o único elemento constituinte desse sólido. Então, existe mais de uma maneira de construir uma esfera. Então, nesse sentido, nós podemos pensar a seguinte coisa. Na sobreposição de semicircunferências, então, a qual os raios vão variar ou pela revolução de um semicírculo, ou pelo conjunto, do ponto de espaço, em que a distância desses pontos até o centro da esfera é sempre menor ou igual ao raio. E aí nós temos aí, bem simples, o volume da esfera na fórmula, que ela é dada pelo volume da esfera, é igual a 4 vezes o π vezes o raio ao cubo. E tudo isso dividido para 3, tudo bem? Agora nós vamos exercitando para que vocês pratiquem e vejam como funciona na prática. Então vamos ao primeiro exercitando de hoje. Em um hospital será construído um reservatório de gás oxigênio no formato de uma esfera. Sabendo que ele possui 1,5 metro de raio, qual será a área da sua superfície em metros quadrados? Então nós temos aí a nossa solução, nós vamos utilizar a área total da esfera, e aí nós já sabemos a fórmula, que é 4 vezes o π vezes o r ao quadrado, ou seja, o raio ao quadrado, e aí nós vamos substituir os valores que nós temos no enunciado da questão, e em seguida nós vamos ter uma expressão matemática para resolver. Então vai ficar da seguinte maneira:
a área total da esfera é igual a 4 vezes o π vezes 1,5 elevado ao quadrado, que por sua vez nós vamos resolver essa potência e aí vai gerar outra expressão, que a área é igual a 4π vezes 2,25. E aí, nesse caso, nós sabemos o valor do π, que ele é 3,14. Mas aí nós não vamos mexer com o π nesse momento. E nós temos aí o 4 vezes 2 vezes 2,25. E aí nós teremos como resposta dessa área sendo igual a 4π metros quadrados. Tudo bem? Vale ressaltar aqui que vocês perceberam no enunciado da questão que ele não pediu para utilizar o π. Mas caso a questão colocasse aí entre parênteses π igual a 3,14, então vocês teriam que multiplicar mais uma vez essa sentença e obter a área desse círculo. Tudo bem? Bem, agora nós vamos ao segundo exercitando. Essa atividade ela vem do Enem, então tem uma certa adaptação aí, tá? Acompanhe comigo o enunciado da situação. O núcleo de uma bomba atômica tem o formato de uma esfera de raio R igual a 7,15 centímetros. Assim, o volume da esfera e da massa do urânio, 235, aliás, que essa esfera comporta serão aproximadamente a... E aí nós temos os dados na situação. O π é igual a 3,14 e a densidade do urânio é igual a 17 gramas centímetros cúbicos. E aí nós temos aí 5 alternativas como resposta. Qual será delas a resposta certa? E aí nós vamos à resolução, tá? Nós sabemos que o volume da esfera é dado pela seguinte relação, né? E nós vamos substituir esses valores para obter o volume. Então, nesse caso, nós temos aí os valores de π e do raio. Então, substituindo, nós vamos ter a seguinte sentença. O volume é igual a 4 vezes o π, 3,14, vezes o raio, que é 7,15, e eleva esse raio ao cubo. E toda essa expressão será dividida por 3. Em seguida, nós vamos fazer todas as multiplicações e extrair a potência. E aí nós vamos ter o seguinte valor, 4.591 dividido para 3, que por sua vez, o volume será aproximadamente 1.530 centímetros cúbicos. No enunciado, nós temos que a cada centímetros cúbico é 17 gramas de urânio. Então, como vamos encontrar o volume desse urânio? Basta eu pegar o volume que nós calculamos anteriormente, que deu como resultado 1.530 centímetros cúbicos, e multiplicar por 17 gramas de urânio. E aí nós vamos ter mais ou menos a massa igual a 26 quilos. Tudo bem? Então será a nossa alternativa A. Beleza? Pessoal, hoje a nossa aula foi estudos de área e volume da esfera. Eu vou pedir a vocês que recorram à plataforma Eduque, revejam essa aula e façam as atividades complementares que estão propostas lá. E até a próxima. Bons estudos!